Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Humanamente que já está no ar, vem desacelerando das notícias mais rápidas, mais pesadas do noticiário. Começa agora o nosso programa, uma parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre na melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô, como que você está? Tudo bem também, melhor agora. Vamos com mais um programa e hoje abordando um tema que recentemente a gente fez um programa também, foi de muito interesse dos nossos ouvintes, as qualidades das relações amorosas, conjugais, também o desenvolvimento humano dentro das relações, as dificuldades. Hoje nós recebemos aqui no Humanamente o Bruno Cardoso, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em psicologia, também autor de Armadilhas da Química Amorosa. Bruno, bem-vindo! Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite também. Eu já queria sair perguntando, Rô, se tem realmente uma química amorosa. A gente ouve às vezes as pessoas falando, o amor é uma questão de química. É isso mesmo? Então, o amor que a gente fala tanto, que tanto se canta e decanta e encanta na literatura, na arte, na vida, é uma questão de química, Bruno? Isso é uma pergunta interessante, né? Muitas pessoas elas já escolhem os relacionamentos baseadas nessa química, né? Elas têm essa ideia, nossa, eu preciso de uma química para eu conseguir estar em um relacionamento. Então, essa química que a gente fala, ela pode ter alguns aspectos. Existe uma química que ela é mais neuroquímica mesmo, né, do nosso cérebro, como que isso vai agir quando eu estou conhecendo uma outra pessoa. E existe uma química que é uma química mais esquemática, cognitiva, que é o que a gente fala, por exemplo, no nosso livro Armadilhas da Química Amorosa. Nessa química esquemática, que está relacionada a aspectos cognitivos, ela vai mais nos trazer ali para a nossa história de vida, para coisas que a gente já vivenciou em determinado momento e como que a gente estruturou internamente esse nosso mundo interno, inclusive para escolher pessoas para estar em um relacionamento conosco. Então, muito das nossas escolhas amorosas, elas estão relacionadas com essa química esquemática. E aí muitas pessoas quando fazem essas escolhas baseadas nessa química esquemática, elas se aproximam mais ali de uma relação que não vai atender as necessidades emocionais básicas delas, né. Agora quando essa química é mais saudável, eu me oriento mais para as minhas necessidades emocionais básicas. E poucas pessoas elas estão cientes ali, né, das suas necessidades emocionais básicas. Às vezes é muito mais fácil a pessoa simplesmente repetir padrões daquilo que ela já viveu na história de vida delas. Então essa química aí, ela pode existir, né? Essa química esquemática, inclusive a gente está fazendo vários estudos e pesquisas ali no meu laboratório e também em outros lugares do mundo, também é um tema que tem sido estudado. Ô Bruno, você está se referindo ao autoconhecimento, quer dizer, essa falta de autoconhecimento, de consciência das próprias emoções, é que impacta nas qualidades dessas relações. As pessoas continuam, é claro, se relacionando, causando é ótimo, causando também, mas casando. Eu tenho até um dado aqui, uma pesquisa recente divulgada em maio pelo IBGE concluiu, né, que recentemente, em 2023, o Brasil começa a registrar queda no número de casamentos de quase 3% e aumento de quase 5% no número de divórcios. Apesar disso, as pessoas continuam se relacionando, tem os aplicativos mais recentes, né, que também demonstram aí uma rotatividade maior nesses relacionamentos. Mas essa explicação que você estava dando sobre a química também passa por autoconhecimento, Bruno? Com certeza, Roberta, passa pelo autoconhecimento. Nós, às vezes, temos pouco autoconhecimento, né, para saber especificamente o que que é aquilo que me conecta emocionalmente com a outra pessoa, quais são as minhas necessidades emocionais básicas, que é tão importante, né, o que que eu preciso em um relacionamento, o que que eu tenho de recursos, o que que eu tenho de habilidades, como eu consigo lidar com as situações. Então a gente também fala de autoconhecimento nesse sentido. E muitas pessoas têm pouco autoconhecimento nesse sentido de encontrar pessoas para um relacionamento. Elas acabam por repetir padrões. E é muito mais fácil as pessoas repetirem padrões do que já está ali, né, posto na sua história de vida, do que ela se permitir a uma coisa que é nova e que, a primeiro momento, pode soar para a pessoa como inseguro, por exemplo.
mesmo sendo algo que é seguro. E aí vem uma questão complexa, né, da gente pensar, porque, por exemplo, uma pessoa que teve na história de vida dela todo um histórico de distanciamento afetivo, distanciamento emocional, onde o relacionamento dela com os cuidadores e com os pais foi marcado por esse distanciamento, pelo abandono, pela frieza, aquilo foi o que ela aprendeu com pessoas bem próximas dela, né? Foram cuidadores que estavam ali e estavam oferecendo isso para ela. Isso não é o que essa pessoa precisava, não é o que a pessoa merecia, foi o que ela recebeu. E muitas vezes o que ela recebeu estruturou para ela uma visão, né, de mundo, o qual ela busca repetir essa mesma situação. Só que essa mesma situação ela não busca repetir para acontecer exatamente o que aconteceu. Ela espera que vai acontecer algo na próxima relação que ela foi. Então ela espera que as pessoas que ela conhece sejam pessoas que não vão trazer isso para ela. Mas ela nunca vai conseguir encontrar isso se ela continuar repetindo o mesmo padrão, né? Então, os padrões que as pessoas vão tendo nas escolhas amorosas acaba que vão distanciando essas pessoas cada vez mais daquilo que elas precisam. E aí tem um grande desafio aí para a gente trabalhar no processo, né? Tanto de autoconhecimento quanto processo de terapia ali, para fazer com que essas pessoas elas consigam refletir sobre o que elas precisam emocionalmente. É aquela história, né, Rodi? A pessoa fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Não vai funcionar, né? Doutor Daniel Barros, vou pedir uma licencinha aqui para o Bruno, para quem está acompanhando no YouTube, para a gente dar uma olhadinha em alguns dados que foram levantados pela nossa sala digital. Porque um dos assuntos abordados pelo Bruno no livro dele é a terapia do esquema. Muita gente não conhece esse tipo de terapia, mas a nossa sala conseguiu acompanhar e concluir que as buscas aumentaram demais nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, aumentaram 190% nos últimos 5 anos. Então, as pessoas estão mais interessadas e daqui a pouquinho a gente vai explicar sobre esse conceito. E aí, sobre os principais termos que são buscados pelas pessoas na internet, a gente tem primeiro algumas perguntas, alguns termos relacionados, na verdade, à terapia do esquema, e chama a atenção que o primeiro termo é crianças, a relação de terapia do esquema para crianças, até mais do que casais. E aí também ansiedade, borderline, depressão. E agora sim, algumas perguntas relacionadas à terapia do esquema, não só o que é, mais explicações, mas também como surgiu, quem criou, quem pode aplicar, quais são os esquemas dentro desse tipo de terapia. Vou chamar o Bruno de volta. O que é essa terapia do esquema, hein, Bruno? Por que casais vêm procurando também esse tipo de comunicação? É inevitável perguntar, ô Bruno, qual que é o esquema, hein? Revela pra gente. Qual é o esquema, né? Faz sentido, né, esses dados que vocês estão apontando do interesse crescente ali pela terapia do esquema ao longo dos anos. Primeiro que ela é um modelo que ele vai ser relativamente novo comparado com outros modelos de terapias cognitivas e contextuais, como a própria terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que já é lá da década de 60, mas a terapia do esquema ela vem mais para frente, né? Lá em 80, 90, que vai começando a estruturar esse modelo e que vai chegando no Brasil mais para frente também, com mais estudos, com mais pesquisas e formas de aplicação. Também faz sentido um dos primeiros temas a serem apontados ser terapia do esquema para crianças, que esse também é um modelo de intervenção. Então, a terapia do esquema para crianças é algo que tem sido aplicado tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Existe aí publicações sobre esse tema. E um dos nomes que a gente até brinca dentro da terapia do esquema é que poderia ser facilmente um dos nomes desse modelo de terapia seria terapia das necessidades emocionais básicas, porque a gente consegue levar em consideração a compreensão dessas necessidades emocionais básicas. Se eu fosse definir para vocês o que seria a terapia do esquema, seria um modelo, né, psicológico, psicoterápico, que ele é comprometido com a prática baseada em evidências e que tem um modelo teórico abrangente que compreende tanto as nossas necessidades emocionais básicas, ou seja, o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento emocional saudável, e como que, quando essas necessidades emocionais básicas elas não são atendidas, elas originam esquemas iniciais desadaptativos. Esses esquemas iniciais desadaptativos, que a gente poderia chamar, né, de forma ampla ali, como se fossem dores emocionais, eles são padrões emocionais e cognitivos que eles têm tendência à repetição e que eles alimentam o sofrimento da pessoa.
Então, a terapia do esquema é um modelo que ele vai focar diretamente nisso, em compreender as necessidades emocionais que nós temos, como que elas foram atendidas ou não ao longo do nosso desenvolvimento e como que a gente consegue ter o atendimento dessas necessidades ao longo da nossa história de vida para que a gente consiga reparar esses esquemas que foram desenvolvidos ao longo da nossa vida. O Bruno, para o ouvinte se situar, vamos ver se eu conseguir traduzir aqui, entendendo o que você está dizendo, que assim, quando a gente fala, por exemplo, de casais, vamos a terapia do esquema amplamente, mas vamos pensar aqui em casal. Às vezes, a gente conhece pessoas que têm um padrão de relacionamento, ela tem um jeitão de se relacionar, né? E normalmente os relacionamentos são de um mesmo tipo. Não estou falando que normalmente é necessariamente problemático, mas tem um jeitão, tem um padrão. Ela escolhe gente que se comporta de determinada maneira, de determinado jeito de estabelecer ali o seu contato afetivo, com uma determinada dinâmica. E esse jeitão de ela se relacionar é o que a gente vai chamar de um esquema que é construído a partir das experiências dela, do que ela está buscando, do que ela precisa, e que, pelo que eu estou entendendo, nem sempre está muito claro para ela o que ela está buscando e por isso ela acaba buscando de uma forma errada. Entendi mais ou menos, é por aí? O que você repararia nessa minha tradução? Sim, é por aí, né? A gente diria que esses esquemas iniciais adaptativos, eles são originados ali por fatores diferentes. Um deles, esse jeitão que você falou, seria os traços de personalidade. Então, as características de temperamento e de personalidade, elas também podem ali originar esquemas. Então, a gente diria ali, né? 3 pontos. A gente teria os traços de personalidade, a gente teria a frustração das necessidades emocionais básicas e a gente teria as práticas, né, parentais, como que eu tive relacionamentos, relações ao longo da minha vida e relações com os meus cuidadores que me trouxeram modelos de como que eu vou buscar o amor, por exemplo. Então, como eu falo, por exemplo, se os meus cuidadores foram cuidadores frios, distantes, que não me traziam o atendimento das necessidades emocionais básicas que eu tinha, de segurança, de vínculos seguros, de espontaneidade, né, de lazer, de validação das minhas necessidades. Se ele não trazia isso para mim, eu vou ter aquele modelo ali ao longo da minha vida que eu vou procurar outras relações para estabelecer que vão repetir esse mesmo padrão, por ser um padrão conhecido. Então, esse padrão conhecido, ele acaba por me distanciar da minha necessidade emocional básica, né? Então, quando a gente fala de terapia do esquema para casais, a gente está falando ali de pessoas que estão entrando em um relacionamento em que ambas essas pessoas, elas têm as suas necessidades emocionais básicas e que quando essas necessidades não estão sendo atendidas, eles acabam entrando ali em um processo de conflitos, de brigas, de distanciamento, ou mesmo de afastamento, né, entre eles, ou mesmo de outros conflitos mais persistentes que podem ter ao longo da relação como um todo. A gente não ignora, por exemplo, que nessa composição de esquemas também tem características de personalidade, por exemplo. Então, pessoas que são mais extrovertidas, mais abertas à experiência, pessoas com neuroticismo mais alto. E aí a gente tem lá a teoria, né, dos 5 grandes fatores de personalidade, que é uma teoria científica de estudo da personalidade, que também faz parte ali da compreensão da formação desses esquemas e que eles são bem amplos ali. Então, se fosse falar para o público geral, a gente chamaria simplesmente os esquemas de dores emocionais. Então, quando a gente fala de casais, eles vão entrar em uma relação, eles vão estar em interação e em muitos momentos eles vão ser acionados nas suas dores emocionais ao estar em relacionamento, né? Uma pessoa com a outra. E nas crianças, como que pode ser a aplicação da teoria do esquema, da terapia do esquema? Ótimo, ótimo. E aí, como eu falo, né, a terapia do esquema, a gente brinca que seria muito legal ser chamado de terapia das necessidades emocionais básicas. E trabalhar com criança, eu acho que é o ponto ouro da terapia do esquema também. Por quê? Porque é justamente na infância e adolescência que esses esquemas são originados. Então, ao trabalhar com a criança e com o adolescente, né, lá na primeira infância, também com essa criança, a gente consegue prevenir que esses esquemas sejam formados.
Então, na terapia do esquema com crianças e adolescentes, a gente também trabalha com essas crianças, com os adolescentes, mas também faz orientação de pais, para que esses pais consigam ali lidar com as necessidades emocionais dos seus filhos e também entender as suas próprias necessidades emocionais básicas, né? Muitas vezes os pais são deixados de lado ali no processo, né? Como se eles não tivessem também necessidades, como eles também não tivessem o seu processo de sofrimento e de processamento emocional, mas eles também têm. Então, na terapia do esquema, a gente vai trabalhar tanto com esses pais para conseguir lidar com essas emoções, lidar com as suas necessidades e também com as necessidades dos filhos. Como que eles conseguem construir um ambiente seguro juntos, né, para lidar ali com a prevenção dos esquemas que poderiam ser desenvolvidos. O Bruno estava explicando para a gente sobre a terapia do esquema, mas não é em toda a terapia de casal que ela é aplicada, né, Bruno? Ela seria um dos caminhos, eu ia falar um dos esquemas, seria um dos caminhos para essas conversas que são buscadas por muitos casais. Nós temos vários modelos de intervenção em terapia de casais, né, no Brasil e no mundo. A terapia do esquema é um dos modelos psicológicos que fazem o tratamento também com casais. Mas dentro das terapias cognitivas e contextuais, a gente tem outros modelos, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, para casais, a terapia focada na compaixão para casais, a terapia focada nas emoções para casais, terapia comportamental integrativa para casais, né? Nós temos vários modelos de intervenção dentro da psicologia e dentro das terapias cognitivas e contextuais. A terapia do esquema para casais é um dos modelos que a gente tem dentro das terapias cognitivas e contextuais e que também está alinhado ali com a prática baseada em evidências em psicologia. Agora, ô Bruno, a gente falou bastante ao longo dos primeiros blocos sobre as necessidades emocionais, né? Que muitas vezes elas são desenvolvidas de determinados padrões por conta das nossas experiências e a gente busca a resposta para essas necessidades nem sempre da maneira mais adequada. Mas eu pergunto, as necessidades emocionais básicas, elas são as mesmas para todo mundo? Tem um conjunto que é meio comum ao ser humano e depois especificidades? Ou não? É meio parecido para todo mundo ou não? É sempre individualizado? Uhum. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque tem cuidadores que falam bem assim: eu cuidei dos meus filhos da mesma forma. O que eu dei para um, eu dei para o outro, né? Eu trato todos os meus filhos de igual maneira. Mas se a gente fosse pensar mais profundamente e tecnicamente, esse não é o correto, porque a gente sabe que cada pessoa vai ter uma dose, né, digamos assim, dessa necessidade que precisa ser atendida. Mesmo eu tendo filhos gêmeos, por exemplo, eles vão ter necessidades emocionais específicas ali para conseguir lidar com elas. De forma geral, na terapia do esquema, a gente fala que o indivíduo ele tem necessidades emocionais básicas gerais, em que todos nós temos, mas essas necessidades também vão ter especificidades em cada um de nós, principalmente relacionado àquilo que nós precisamos e às características de personalidade que nós temos. Uma pessoa, por exemplo, com uma característica de personalidade mais sociável, por exemplo, com alta sociabilidade, essa pessoa vai precisar de uma estimulação maior que uma pessoa que tenha menos dessa característica, né? A depender da situação. Então, o que que a gente vai entender como base ali é que a gente vai ter uma tendência, né, de temperamento, de personalidade, e essa tendência de temperamento ela vai ser mais ou menos estimulada ali a depender das relações que eu estabeleço. E essas relações que eu estabeleço podem atender essas minhas necessidades de forma diferente, né? Mesmo sendo filhos que estão na mesma casa, que estão ali no mesmo ambiente, eles vão precisar ser estimulados e ter essas necessidades atendidas, levando em consideração a especificidade de cada um. Mas no modelo da terapia do esquema, existem necessidades mais gerais ali que nós temos também. Sim, Bruno, e nesse seu trabalho também, na pesquisa para o livro, acompanhando histórias de casais, quais são as maiores dificuldades de diálogo entre os casais, os assuntos, pela sua experiência que você acompanhou, né? Já tratamos aqui sobre as dores individuais e sobre como esses processos vão sendo ali desenhados entre as pessoas. Mas quais as principais dificuldades que você observou nesse caminho ao longo dos anos? Uhum.
São muitas as demandas, né, que fazem com que esses casais busquem por terapia e que eles procuram, né, por um atendimento específico. A gente vai ter casos que vão chegar na terapia derivado de uma infidelidade, por exemplo, de uma traição que aconteceu e eles vão conseguir lidar com essa situação no processo da terapia de casal. E aí, quando fala lidar com esse processo, não necessariamente é manter o relacionamento, né? Porque essa é uma escolha que o casal faz sobre o que é que eles pretendem levar a partir daquilo, né, do que aconteceu, mas também tem questões mais relacionadas também ao cuidado com os filhos, como que eles conseguem lidar com os filhos, sobre a própria sexualidade do casal, como é que eles conseguem estabelecer uma vida sexual de forma agradável e saudável para eles, e problemas de comunicação de forma bem ampla, né? Se eu fosse falar uma das demandas que mais aparecem aí na terapia de casal como um todo, e a gente fosse resumir em uma só, esses problemas de comunicação na interjudicial é um dos problemas que é mais persistente, onde os casais eles não sabem se comunicar, né, de uma forma mais conectada, de uma forma mais saudável, e acaba que essa forma de comunicação entre eles distanciam cada um deles daquilo que eles estão precisando. Então eles não sabem falar aquilo que eles estão precisando de uma forma que conecte. A forma que eles falam geralmente é uma forma que afasta. Então, na terapia de casal, a gente consegue trabalhar com isso para que eles consigam se conectar. E é um processo bem bonito assim que a gente vê, né? Quando eles começam a se conectar e entender o que faz sentido para eles e começar a atender a necessidade um do outro e mergulhar ali no mundo interno um do outro para construir uma relação significativa. Bruno, a gente está falando bastante aqui de terapia de casal, porque é uma das suas especialidades, é o tema do seu livro, mas tem uma pergunta que não pode ficar de fora, que é a seguinte: claro que a solidão ela é prejudicial para o ser humano, né? A gente precisa de conexão humana, a gente precisa do outro, a gente precisa estar inserido numa rede de relacionamentos significativos, com vínculos afetivos, isso aí ninguém discute, né? Isso está muito baseado aí até em evidências bastante atuais. Agora, do ponto de vista de relacionamento de casal, seja heterossexual ou não, homossexual, enfim, qualquer modalidade de relacionamento de casal, pensando nisso, no relacionamento afetivo, sexual, de longo prazo, é possível, quer dizer, isso é imprescindível para o ser humano? É possível a gente construir uma vida significativa, feliz, satisfatória, sem isso? Por que a gente pergunta assim? Porque muitas vezes as pessoas ficam presas nessa ideia de que, putz, eu preciso me inserir num relacionamento de casal para ser feliz, porque me falta alguma coisa e eu não sou o suficiente sem alguém. Eu tenho a sensação que isso é um mito, mas eu queria te ouvir. Essa é uma pergunta excelente, né, para pensar, porque as pessoas elas realmente podem pensar isso. Eu só vou ser feliz se eu tiver alguém para estar em um relacionamento. E esse é um mito, de fato, né? Inclusive, os dados na literatura vão apontar coisas bem diferentes ali do que a gente está pensando. Pessoas que estão em um relacionamento disfuncional, digamos assim, né, um relacionamento que ele está mais acionado por problemas, vai trazer mais desgaste emocional para essas pessoas, elas vão ter um nível de sofrimento maior do que uma pessoa solteira, por exemplo, que está vivendo bem com a sua vida, com seus afazeres, com seus valores e etc. O que vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma vida mais saudável ou não é aquilo que ela precisa, é aquilo que ela quer e aquilo que ela tem como valor. Tanto que ter um relacionamento, ele não é algo mandatório. E quando a gente fala sobre atendimento de necessidades emocionais básicas e que nós somos seres sociais e nós somos, né, desde bebês, a gente precisa do outro para a gente conseguir se desenvolver e existir, a gente não fala apenas de relacionamentos afetivos sexuais. Muitas necessidades emocionais que a gente tem podem também ser atendidas nas relações de amizade, relações familiares, relações com colegas, né, de trabalho e etc. Necessidades emocionais podem ser atendidas também nesses outros contextos. Ter ou não ter um relacionamento é algo que a pessoa precisa perceber para ela o que faz sentido com os valores dela, com aquilo que ela espera para a vida dela, para ela construir uma relação satisfatória. E aí uma das coisas que é importante é que a pessoa consiga estar bem consigo também, né? E não veja aquele relacionamento apenas como sendo algo que vai lidar com as minhas pendências emocionais.
Então é importante que esse relacionamento que a pessoa vai estabelecer seja um processo colaborativo de construção e de significado conjunto. Bom, terminamos por aqui esse papo com o Bruno Cardoso sobre a qualidade das relações amorosas, convidando sempre o nosso ouvinte para acompanhar a íntegra, se pegou o programa pela metade, no site da Band News FM, nos principais tocadores de podcast ou então pela versão das imagens no YouTube, programa gravado direto da nossa sala digital. Bruno, muito obrigada pela presença hoje, um beijo para você, bom trabalho, até uma próxima. Obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu. Grande abraço. Valeu, Bruno. Obrigado. Para quem quiser saber mais, qual que é o seu livro, onde que as pessoas encontram? Os livros, ele tem o Sua História de Amor e o Armadilhas da Química Amorosa. Ambos os livros eles estão disponíveis tanto na editora Artmed quanto na Amazon, né, em várias outras livrarias. Vocês podem ter acesso e também me perguntar no Instagram, caso vocês tenham também interesse em saber. Maravilha, sucesso, muito obrigado. Valeu, Bruno. Doutor Daniel Barros, todo mundo no esquema e voltamos a nos encontrar na semana que vem. Mesmo esquema por aqui, até lá. Valeu, gente.